Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia 1º de junho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Eu desejo a vocês muita saúde, paz, prosperidade e, acima de tudo, solidariedade para com os nossos próximos. Igualmente a mim. Hoje nós vamos falar sobre o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos para a Bíblia, então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Eu vou dar uma introdução aqui no livro de Êxodo, no Velho Testamento, e a gente vai seguir em frente. E eu tenho certeza que todos vocês terão a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus para entender a palavra. Amém? Então vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Acompanhe comigo. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Veja bem, este versículo, meus irmãos, ele retrata da Páscoa judaica, né? O sangue do cordeiro nos batentes das portas protegeu os israelitas da morte, né? Era uma sombra ou uma profecia do que Jesus faria no futuro. Seu sangue nos protege da condenação e do juízo. Então veja bem, o anjo do Senhor, ele passou, né? E o povo foi orientado, passe sangue aí nos batentes das portas. As casas que haviam sangue no batente das portas, né? Os anjos de Deus passou e protegeu ali os israelitas, né? Aqueles que não estavam com esse sangue no batente da porta foram então destruídos, certo? E naquela época também, o pecador, ele ia até o santuário confessar os seus pecados com o sumo sacerdote. E ele tinha que levar um cordeirinho sem defeito. Ali matava e aspergia o sangue daquele cordeirinho para a purificação e o perdão dos pecados. Mas isso era apenas cerimônias, atos cerimoniais. Isso não existe mais. A partir do momento que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. As leis cerimoniais já não existem mais. Amém? Livro de João, capítulo 1, verso 29. Vamos falar aqui do batismo de Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ali, então, ele batizou Jesus. Então, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não precisava mais sacrificar aqueles animaizinhos tão lindos, né? O verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo chama-se Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. Ali ele derramou o seu sangue para perdão dos pecados de toda a humanidade. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro e prata, certo? Que vocês foram redimidos, né? Da sua maneira de viver. Sua maneira vazia de viver, certo? Mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Glória a Deus. Aqui Pedro explica
que nenhuma riqueza material poderá nos salvar da escravidão do pecado, certo? Apenas o sangue do Cordeiro imaculado, certo? De Jesus. Somente o sangue de Cristo Jesus tem o poder de nos salvar dos nossos pecados. Por isso ele entregou a sua vida naquela cruz, por mim e por vocês, pelo amor da humanidade. Esse foi um dos maiores atos, esse foi o maior ato de amor de Cristo Jesus pelas suas criaturas. Amém? O livro de Efésios, capítulo 1, verso 7. Acompanhe comigo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Amém? O perdão dos nossos erros não é algo que nós conquistamos por merecimento, né? Por nosso próprio mérito, não. Mas foi um favor de Deus, certo? A graça de Jesus Cristo. Mas essa graça não custou barata. Essa graça, ela custou a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã em Cristo Jesus, que vocês ainda que não entregaram a vida de vocês, entregue a vida de vocês, certo? Para esse grande Deus, porque Ele te ama e quer te salvar, certo? A morte na cruz, o derramamento do sangue, né, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi um amor incondicional e é um amor incondicional para os seus filhos e filhas. Então eu digo, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, se vocês ainda não entregaram a vida de vocês, entregam a vida de vocês ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? João capítulo 1, versículo 7. Acompanhe comigo. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, né, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja bem, meus irmãos, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados, não há redenção nem purificação dos pecados. Para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados, certo? Foi preciso um grande sacrifício, a morte do único Filho de Deus por mim e por vocês. Enquanto, meus irmãos, nós vivemos neste mundo, estamos sujeitos às falhas, aos pecados, certo? Este mundo traz muitas ilusões que muitas vezes aos nossos olhos são coisas boas, maravilhosas, e é através dessas ilusões que Satanás, esse encardido, nos dá a rasteira. Então que nós possamos estar alicerçados na palavra de Deus, né? O sangue de Cristo, ele funciona, meus irmãos, como um purificador, certo? Constante para aqueles que buscam viver em retidão e confessam os seus pecados e as suas falhas, certo? Nós somos falhos, nós somos pecadores, certo? E eu digo sempre, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, porque eu sou um pecador cheio de falhas, imperfeito. Mas quando eu olho para esse grande Deus e entrego a vida a Ele, esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, esse Deus poderoso, eu não vejo como me perder. Amém, meus irmãos? Eu sempre digo aqui, só vai se perder quem quiser se perder. Quem quiser se salvar, vai se salvar. Basta entregar a vida nas mãos de Deus e deixar que Deus tome posse da sua vida. Eu já entreguei a minha vida. E eu digo com toda clareza que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Vamos então
para o último versículo desta mensagem. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12, verso 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, veja bem, o sangue do Cordeiro nos dá a vitória definitiva contra as trevas, né? Provando que o sacrifício de Jesus é a nossa maior arma espiritual. Então, que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, muito obrigado, Pai, por ter entregado seu único filho para morrer na cruz do Calvário, derramando seu sangue pelas remissão dos meus pecados, dos seus pecados, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus e da humanidade toda. Então eu faço um apelo aqui, meus irmãos. É maravilhoso, é edificante seguir as pegadas de Jesus até as mansões celestiais, porque a vida aqui neste mundo é passageira, é um sopro. A verdadeira vida está em Cristo Jesus. Amém? Amém. E em nome de Jesus nós agradecemos. Certo? E que possamos dizer assim então, meus irmãos, Cristo morreu por mim. Digam aí vocês que estão assistindo, Cristo morreu por mim e agora eu vivo por ele. Amém? A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Shalom!